Bom dia, estamos aqui no canal Família e Seus Desafios. Hoje nós vamos trazer para vocês sobre limites, né, na educação dos filhos. Vou fazer para vocês 3 vídeos, hoje falando sobre autoritarismo, né, quando se excede ao colocar esse limite. O próximo vídeo será sobre permissividade, quando se falha ou falta colocar o limite nos filhos. E o último vídeo, então, se eu não posso faltar e não posso colocar demais, como que eu faço para colocar limite no meu filho, tá? Esse vai ser o 3º vídeo. Serão postados toda sexta-feira, tá? Então essa sexta, daqui mais 2, a gente vai fazer essa série sobre limites. Então, o que a gente pode dizer sobre limite, sobre autoritarismo? Antes de eu entrar no tema, dá o seu joinha, me ajuda a realmente passar esse vídeo para mais pessoas, compartilha com mães, pais, cuidadores que você conhece, avós. Esse é um tema muito difícil, tem tido muita dificuldade realmente, né, para se entender no meio dessa sociedade que nós estamos vivendo, como colocar limite nas crianças, nos adolescentes. Uma coisa, já começando o nosso tema, que você pode intervir, é o seguinte: a criança antigamente, ela era tida como um mini adulto, então não podia correr, não podia brincar, ela não era respeitada no ser criança, ela não era vista nesse ser criança. Hoje nós estamos no extremo da criança ser super criança e a gente tem que respeitá-la, né? E aí eu acho que algumas linhas desse raciocínio para colocar limite nos filhos acabam valorizando demais isso e, na minha opinião, excede. Então, assim, hoje a gente tem que respeitar o ser criança, mas até que ponto? Mas isso eu vou trazer para os próximos vídeos. Hoje eu vou focar no autoritarismo. O que é ser autoritário ao impor limite no meu filho ou naquela criança que eu estou educando? Autoritarismo é quando eu imponho um poder, né? Ser autoritário é isso, eu tenho um poder e eu exerço ele de forma exagerada. Então, quando eu coloco uma coisa que não era necessário ser daquele jeito, eu me imponho diante do outro, de uma forma que o outro não tem vez, não tem conversa, não tem diálogo, nada. A parte do outro não me interessa, é do meu jeito e pronto. Isso é autoritarismo, certo? Antigamente se tinha mais autoridade, né, e menos autoritarismo. Hoje, como está se perdendo o controle, então tem tanto autoritarismo e permissividade e no final das contas ninguém está mandando em ninguém, porque aí as consequências são grandes quando se vai para os extremos, né? Então o autoritarismo é isso quando eu imponho. E aí o que acontece quando eu imponho isso no meu filho? Quando eu imponho isso naquele outro que eu estou educando? O que acontece dentro dessa criança, dentro desse adolescente que eu estou impondo? Então, em primeiro lugar, quando você vira para o outro e impõe que a sua vontade é o que é lei e ninguém negocia ela, então você está dizendo para o outro que o seu eu não vale nada, a sua vontade não vale nada. Você não tem que argumentar, você tem que dizer nada. Só que você acha que está fazendo isso para o bem do seu filho, né? A visão de um autoritário é essa: eu estou ensinando ele como é a vida. Porém, você está ensinando ele também que a fala dele não tem vez. Você está ensinando também que o eu dele não precisa ser valorizado porque não tem valor. O que tem valor é a sua opinião, que é autoridade sobre ele. Então, indiretamente, você está ensinando o seu filho a ser extremamente submisso. Uma submissão exagerada. Sim, se deve submissão às autoridades, mas exagerada não. E aí o que acontece? Então, quando ele for trabalhar, ele vai aceitar um patrão exageradamente, né? Mandar nele e às vezes até pedir coisas que não é da função dele, e ele vai fazer submissamente, porque ele aprendeu que é assim que se deve respeitar autoridades. Às vezes vai namorar e no relacionamento aceita isso também de uma forma submissa, porque é isso que ele entendeu, que o valor, que a vez dele não tem valor, que a opinião dele não tem valor, que o pensamento dele não tem valor, porque foi assim que você ensinou ao longo do tempo para o seu filho. Então, quais são as consequências gravíssimas? Quando uma pessoa tem uma educação autoritária, então ela vai para 2 extremos: ou ela revolta ou ela se submete. Se eu submeter, quais são as consequências? Eu vou ter uma personalidade submissa, então eu sou uma pessoa exageradamente pronta para ser abusada, porque eu vou me submeter a qualquer tipo de relacionamento abusivo, de qualquer espécie, e eu vou ter uma baixa estima enorme, porque eu não valorizo aquilo que eu sou, nem aquilo que eu penso, então uma autoestima exageradamente baixa, e consequentemente provavelmente vão ter crises de depressão, de desvalor, de achar que o mundo não me reconhece, né? Então, as chances de desenvolver depressão são enormes.
de ter crises de ansiedade, porque lá no dentro da pessoa ela quer lutar para se valorizar, mas não consegue. Então, crises de ansiedade, e pode acontecer até a questão extrema de se envolver com alcoolismo, com drogas, né, na fuga de que eu não consigo, então vou fugir. Esse é um lado. E quando a pessoa revolta? Quando ela revolta, ela pode ter extrema aversão a autoridades. As autoridades para ela são aversivas. E aí mesmo aquelas autoridades que não são autoritárias, englobam no pacote. Então são pessoas que não respeitam regras, que não respeitam normas, que não respeitam autoridades, são pessoas irreverentes. Essas pessoas que tiveram educação autoritária e foram pro lado da revolta. E muito provavelmente, por exemplo, o jovem pode cometer atos delinquentes, atos criminais, né? E pode sim gerar uma personalidade antissocial. Antissocial, né, no senso comum a gente chama de psicopatia. Pode se desenvolver sim uma psicopatia, claro que depende do grau desse autoritarismo, da estrutura dessa pessoa, se ela não teve outra escapatória, né? E se esse autoritarismo gerou tanta revolta que ele realmente disse: não quero saber de autoridades e não quero saber de respeitar ninguém. Então, percebe tanto que o autoritarismo é sério e grave. Então, nós precisamos evitar o autoritarismo. Se você, pai ou mãe que está ouvindo esse vídeo, percebe que a sua educação é autoritária, então você precisa assistir os próximos vídeos para você entender como você pode mudar e como você pode fazer para beneficiar o seu filho, não perder a sua autoridade, mas não passar esse grau de consequências para ele, para o seu filho ou filha, né? Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Você vai entender também qual que é o extremo do oposto da permissividade, né? Que também não vai ser saudável. E no terceiro vídeo, como fazer, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo. Deixe seu like para você ajudar o nosso canal a crescer e ajudar que esse vídeo possa ir para mais pessoas. Até mais!